Vamos agora calcular o limite para x tendendo a 1 de e elevado a x menos 1 menos 3 elevado a x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Bom, se a gente tentar substituir x por 1 nesse limite, a gente vai obter a indeterminação 0 sobre 0. Então, vai ser necessário fazer uma simplificação aqui na função para tentar fugir dessa indeterminação. Primeiro, a gente nota que no denominador nós temos um polinômio de grau 2 e a raiz dele é o 1. Então, vamos fatorar esse polinômio. Então, temos a raiz negativa e a raiz positiva, né, que zeram esse polinômio aqui. Então, está fatorado. E lá em cima, no numerador, observando assim do jeito que está, não tem muito o que simplificar. Então, por enquanto, vamos deixar aqui como está aparecendo. Bom, se a gente começar a olhar aqui a configuração que está aparecendo na função, aqui tem um e elevado a x menos 1 dividido por x menos 1. Isso aqui lembra bastante um limite fundamental que foi visto anteriormente, que é o limite para x tendendo a 0 de a elevado a x menos 1 dividido por x. E esse limite é igual a ln de a, seja a qualquer constante aqui, real. Bom, então a ideia vai ser tentar simplificar esse limite para usar o limite fundamental que a gente acabou de mostrar. Se nós tentarmos quebrar essa função em duas partes, a gente obtém aqui. Primeiro eu vou colocar o x mais 1 em evidência, por quê? Porque para eu tentar usar o limite fundamental, o que eu tenho aqui na potência tem que ser a mesma coisa do denominador, tanto aqui na segunda parcela também. Então, esse x mais 1, por enquanto, ele não vai ser necessário. Então, vou colocar aqui o limite para x tendendo a 1 de 1 sobre x mais 1, que multiplica e elevado a x menos 1 sobre x menos 1 menos 3 elevado a x menos 1 sobre x menos 1. Então, aqui eu separei essa subtração em duas frações, tá? Mesmo denominador aqui, né, que era o x menos 1, o x mais 1 que estava dividindo ficou lá fora. E já está mais parecidinho aqui, ó. Tanto a primeira parcela quanto a segunda estão mais parecidinhas com o limite fundamental. O que está faltando é esse menos 1 aqui na frente e aqui na frente. Mas isso dá para dar um jeito. A gente pode subtrair menos 1 aqui e somar o 1 aqui. Porque se eu subtraio e somo 1, eles se anulam, né? Então, a gente não vai estar alterando a função. Então, obtemos aqui limite para x tendendo a 1 de 1 sobre x mais 1, que multiplica e elevado a x menos 1 sobre x menos 1, menos 3 elevado a x menos 1 mais 1 dividido por x menos 1. Então, aqui ó, já está bem parecidinho com o limite fundamental, e aqui o mais 1 vai cancelar com o menos 1. Esse menos, ele é só do 3 elevado a x menos 1. Então, se a gente já quiser colocar ele em evidência, a gente põe um parêntese aqui, e aí aqui vai ser um sinal de menos 1, que é justamente o que nós precisávamos.
Então, vamos fazer esse ajuste. X menos 1. Certo? Então, agora está mais parecido ainda com esse limite fundamental. Mas ainda temos um problema. Os limites que nós vemos aqui, eles são para x tendendo a 1. E o limite fundamental é para x tendendo a 0. Mas isso é resolvido com uma mudança de variável aqui. A gente chama o x menos 1 de u. Então, fazendo essa mudança de variável, se u for igual a x menos 1, então o u vai tender a 0. Por que u tende a 0? Porque se o x tende a 1, a gente substitui aqui x por 1, vai dar 1 menos 1, que é igual a 0. Logo, o u está tendendo a 0. Com isso, a gente vai separar aqui esse limite em duas partes. Como esse primeiro limite vai existir, né? Se eu substituir o x por 1 aqui, e esse segundo limite também vai existir, pela propriedade de limite, a gente pode quebrar a multiplicação dos limites. Então, aqui vai ficar igual... Espera aí um pouquinho. Então, vai ficar igual ao limite para x tendendo a 1 de 1 sobre x mais 1 que multiplica o limite. Agora eu vou usar a mudança de variável que a gente precisa aqui para o limite fundamental. Então, limite para u tendendo a 0 de e elevado a u menos 1 sobre u menos o limite para u tendendo a 0. Então, aqui também estou usando a mudança de variável de 3 elevado a u menos 1 dividido por u. Certo? Então, agora resolvendo esses limites, o primeiro limite aqui é só fazer uma substituição simples, né? Substituindo x por 1, a gente obtém o meio, que multiplica. Agora, o limite de e elevado a u menos 1 sobre u, ele dá ln de e. Aplicamos o limite fundamental. E o segundo limite aqui vai dar ln de 3. Como ln de e nós sabemos que é igual a 1, né? Então, vai sobrar aqui meio, que multiplica 1 menos ln de 3. Correto? Então, esse é o nosso limite fundamental. Conseguimos calcular ele.